Alô galerinha, Clash Play na área com mais um vídeo para o nosso canal O Mundo das Coleções. E hoje estarei mostrando para vocês uma coleção de discos de vinil que eu achei na Feira da Troca, né? Como eu disse já em vídeos anteriores, sempre é um dos melhores lugares para você conseguir itens. São os sebos, feiras da troca, mercados de pulga, entre tantos outros, né? E aqui mostrando alguns discos, né, que eu fui essa quarta-feira na Feira da Troca e acabei encontrando, né? Então, ó, começar aqui, Tião Carreiro e Pardinho, né? Os reis e criadores do pagode caipira. É um disco aqui que está em até que um estado razoável, né? A parte aqui de cima rasgou, então alguém fez uma colagem, né? E como sempre, fita adesiva, tá vendo? Ó? Às vezes se estraga o disco, gente. Não façam isso se você achar seu disco. Se ele tá rasgado, algum canto assim, comido, uma beirada, deixe do jeito que tá. Mas não coloque fita adesiva, de jeito nenhum. Se você for tá fazendo, pode estar colocando uma cola branca para tentar colar, mas não. Aqui, ó. É um disco de 79, selo Continental, né? Muito bacana. Aqui outro de Tião Carreiro Pardinho, né? Esse daqui já tá muito mais bem conservado, porém mesmo esquema, colocaram fita. Só que dessa vez foi fita colorida. E isso ó, estraga o disco como sempre. Se você coleciona disco, nunca faça isso. Daqui a alguns anos ou algumas décadas, essa fita vai se soltar por conta dela mesmo. Então vai ficar a cola, né, quando ela se vence, aí fica a cola, aquela mancha de cola onde era a fita. Então isso acaba com o disco, né? Tira o valor de coleção dele muito, porque um disco desse, ele totalmente novo, zero. E esse daqui ele está num estado praticamente de novo, assim, a conservação dele, quase que em estado de banca, né, como o pessoal fala. Se ele tivesse sem essa fita, ele valeria um preço, às vezes só por conta dessa fita diminui, né? Muito bacana. Aqui na parte de trás dele, ó, é o nome de todos os discos de Tião Carreiro e Pardinho que saíram até o lançamento desse disco. O que é legal quando sai isso em disco, porque ajuda você muitas vezes a saber quantos discos e quais discos aquele cantor saiu, né? Então para você que é novato no assunto, ajuda a ter uma noção básica, né? Aprender um pouco, né? Porque o princípio básico da coleção é justamente isso. Você começa, né? Você demonstra interesse por aquilo que você gosta. Então você se interessa e vai atrás. Só que no começo você não sabe nada. É onde futuramente você vai fazendo pesquisa, vai aprendendo um pouco mais, vai conhecendo gente no meio, né, pegando contatos. Como eu costumo dizer que o fundamental é o contato, né? Você tem contatos. Então você tem aquele cara, eu quero um disco sertanejo, então eu vou ter os contatos das pessoas que vendem disco sertanejo. Vou ter contato de pessoas que vendem sertanejo, mas também que vendem pagode, bolero, caso eu queira discos assim, de jovem guarda. Então, sempre vai tendo. E você vai aprendendo, né? Porque isso é sempre um aprendizado. Você sabe, às vezes, uma informação que um profissional que já coleciona há décadas não sabe. Então, você está passando para ele essa informação. É, não é verdade? Tipo, recentemente, um colega meu é muito mais entendido de plantas do que eu. E o nosso bioma aqui em Pernambuco, a caatinga, tinha uma planta nativa e ele não sabia que a planta era nativa. Eu acabei dizendo para ele, né, dando essa informação. E ele me deu outra informação que eu também não sabia. Que uma planta que estava do lado dessa que nós encontramos, né, era medicinal. E eu conhecia a planta, mas não sabia que era medicinal. Então, você vê aí que é troca de informações, né? Isso sempre vai acontecer. Bom, o próximo dessa lista, Agnaldo Timóteo. Esse eu acho que eu já
tenho ele ali, mas acabei comprando justamente por conta disso daqui, gente, ó. Porque esse daqui é como o pessoal chamava, né? O famoso sanduíche, popularmente, né? Que a Odeon, ela fazia esses discos, só que em vez da capa ser colada aqui em cima, ela era dentro de uma bolsa de plástico. Então, ó, aqui, ó. A bolsa de... Tá vendo aqui em cima? Ó, aqui. Ó, aqui. Era uma bolsa de plástico e as duas capas do disco vinham dentro dela, né? Tipo como se fosse algum... Tipo aqueles envelopezinhos que você bota documentos. É praticamente o mesmo princípio. E vinham com esse formato esses discos. E se eu não me engano, o que eu tinha dele não era desse jeito. Era capa colada normal, né? Então, acabou que esse, por ser original, eu peguei. Ele é até de 72, certo? Enquanto o que eu tinha ali, parece que era uma reedição. Né? Muito bom. O próximo disco, aqui ó, é Chico Rei Paraná, e esse é um ótimo disco sertanejo, pois ele tem a música Leão Domado, né, um dos maiores sucessos da carreira deles, e um ótimo disco assim, do sertanejo romântico. O disco ele está em uma ótima conservação, né? Apenas algumas ranhuras assim, ó, já descascou um pouco, mas isso é do manuseio, né? Bota o disco na estante, tira. Com o tempo tem tendência a ficar desse jeito. Por isso que uma coisa muito importante na conservação dos discos são as capas, né? Hoje em dia você encontra no mercado capas para vender, com a espessura correta para colocar nos discos. Então você coloca os discos e protege. Eu, inclusive, estou com 10 pacotes de capas ali, só esperando para poder colocar nos discos, né? Só está me faltando tempo, né? Porque são mais de 500 capas, né? 500. Então, eu tenho que tirar um dia só para fazer isso. Eu já estou com mais de 700 discos, então é muito trabalho. Eu tenho que comprar, certo? Bom, aqui um grande ícone da música sertaneja, né? No caso de Lermando Reis, cantando com outro grande ídolo da música popular brasileira, né? Francisco Petroni. Nossa, o disco está em ótima conservação, né? Com selo, né? Continental de 63, ou seja, um disco de 63, gente. Muito difícil de achar esses discos e tá perfeito. A condição dele aqui, ó, você vê, ó, leve desgaste na borda, aqui na capa, mas nada que influencie. Essa capa, ela é uma capa laminada, né, que é aquelas que passavam, vinham com plástico, igual capa de livros hoje em dia. Esse é ele é um papel que ajuda a proteger, né, quando é laminado assim. Mas, em compensação, esse material aqui usado nessa capa do disco é um papelão já de uma qualidade um pouco inferior. Então, esse disco tem que se ter mais cuidado com ele. Há discos que tem uma capa melhor, outras pouco melhores, né? Então, com qualidade inferior, outras com qualidade mais superior. Então, isso vai... A gente gosta, né? E vai colecionando, aprendendo essas coisas. E sempre conservando. E esse daqui tá ótimo, maravilhoso. Aqui, Jean Giovanni. Você vê que esse já está um pouco mais castigado. Aqui, ó, as rasuras, né, no entalhe da capa, devido ao manuseio, colado aqui em cima, né? Mas o disco tá bacana ainda, né? Esse daqui é um disco que futuramente a intenção é que ele seja substituído por um melhor, mas enquanto não tem, é aquele ditado, não tem tu, vai tu mesmo, né? A gente pega, o colecionador pega todo tipo de disco, todo item, de qualquer jeito. Depois você vai adquirindo itens melhores, vai substituindo tal item de sua coleção e assim sua coleção vai ficando top, né? Mas é aquela história.
Sempre que for começar uma coleção, nunca você se afobe. Nunca vá com muita ganância ao pote. Tenha paciência. Colecionar não é uma coisa que você vai ter uma coleção boa de um dia para a noite. Sempre vai demorar um pouco até você conseguir boas coisas, né? Você conseguir aquele item que você quer. Dá trabalho. Passei muito tempo para tentar conseguir um disco lá de Tunique Tinoco, primeira prensagem de 58, e consegui, né? Postei até num vídeo anterior. Ele muito raro esse disco, mas eu consegui. Aí eu tenho ele e tenho a segunda prensagem, que é a que eu uso para ouvir, que ela já está mais castigada do que esse um pouco, mas toca perfeitamente. Então é assim, gente. Esse é muito bom, né? Muito bom mesmo. Jean Giovanni fizeram muitas músicas de sucesso, né? Como, por exemplo, aquela música Convite de Casamento, foi um dos maiores sucessos de sua carreira. Aqui, esse Leôncio e Leonel, quer dizer, Joaquim Manuel, muito famosíssimo. Esse disco você vê que ele tá com uma leve rasurazinha assim, né? Devido ao manuseio. E a capa remendada aqui do lado. Mas fora isso, o estado dele tá bom. Então é um disco que eu um dia pretendo substituir por conta desse detalhe? Sim. Mas é um disco que está numa qualidade aceitável para estar na coleção de qualquer um, né? Então é um disco que por mim eu não tenho pressa nem um pouco de me desfazer dele. Né? Quando aparecer outro, eu substituo. Senão, ele tá bom do jeito que tá. A capa tá perfeita, né? Joaquim Manuel, esse disco aqui é muito bom, né? Porque tem aquela música Chora, Chora Coração, Nova Lei e Jogo de Cintura, né? Eles ficaram famosos pelo seu maior sucesso, né? Boate Azul, né? Música muito famosa aí. Aqui também, do Siriema, eu já tenho esse disco. Inclusive eu tenho um repetido dele, mas eu peguei ele porque a conservação da capa tá perfeita, né? Tá muito melhor do que o que eu tenho ali. O que eu tenho ali tá bonita, mas essa tá mais. Então, esse é um disco que eu posso substituir futuramente? Sim. A parte de trás da capa tá meio encardida, como vocês podem ver, e riscado aqui. Mas de resto, ele tá perfeito. Então é um disco que eu posso deixar na minha coleção por muito tempo, né? Sem pressa de trocar, que ele tá perfeito. Tá numa condição boa para colecionador, né? Não se você for um colecionador muito exigente, né? Porque aí tem aquele colecionador hardcore, né? Que é aquele mais exigente, que quer uma coisa mais perfeita, só quer pegar um disco se estiver bem novinho, tudo tal. Esse daqui é os grandes sucessos, né? Ele tem aquela música lá, Não Beba Mais Não, que foi um dos maiores sucessos da dupla, né? Lencinho de Inhaduti, O Siriema, só sucessos. Bom, aqui, gente, o próximo é Os Amantes da Rancheira, Pedro Bento e Zé da Estrada. Esse disco, ó, a condição dele tá boa, né? Mas fita do lado, aqui faltando um pedaço, ó. E rasurado um pouco devido ao manuseio. Se não fosse por essa fita, ele estaria em um estado de conservação melhor, mas tá aceitável para na coleção, né? Tá pegando, tocando tudo bonitinho. Futuramente vai para substituição, mas como ele tá, o papel tá inteiro, tá intacto, tá íntegro, então facilmente substituído, né? Quer dizer, facilmente pode ser substituído futuramente, né? Mas dá para ficar na coleção por muito tempo ainda, né? Então, gente, esse foi mais um vídeo, né, mostrando as novidades aqui na coleção de vinil, né? Se você gostou, não deixe de se inscrever e deixar o seu joinha, que isso ajuda a fortalecer o nosso canal, né? E se você conhece alguém que gosta de discos de vinil, de música sertaneja no geral, passe esse vídeo aí para a pessoa se divertir, tudo tal. E não deixe de se inscrever, né? Isso ajuda a fortalecer o nosso canal. Ajuda o like, é importante porque ele ajuda
que o YouTube entenda que vocês gostaram do nosso conteúdo, então estaremos passando, né? Ele estará passando adiante para outras pessoas, né? E se você gosta de alguma coleção e quer que eu fale aqui sobre ela, não deixe de deixar os seus comentários aí, que futuramente eu estarei fazendo um vídeo sobre essa coleção, beleza?